Olá, meus amigos do Centro Espírita Jesus de Nazaré e demais pessoas que estejam aqui nos escutando, nos vendo, né? Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, né? Para isso, então, vamos orar e pedir a atenção dos nossos benfeitores espirituais do Centro Espírita, dos nossos anjos guardiões, né? Que neste momento se sintonizem conosco, abram os nossos pensamentos para que as palavras aqui estudadas possam se tornar realidade na nossa vida. Que assim seja. Lembrando também aqueles nossos irmãos que gostam de ter a água fluidificada, né? Ou seja, energizada, aquela água que nos ajuda no equilíbrio entre corpo material, corpo fluídico, que deixem aqui do lado o recipiente com água, para que possamos, no final, com as nossas vibrações, pedir aos nossos irmãos da espiritualidade que façam a energização dessa água, tá bem? Bom, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Nós estamos no capítulo 28, né? Preces, coletânea de preces, e vamos lá para o item 4, preces por aqueles que não estão mais na Terra. E hoje, né, nós vamos especificamente ver os itens 59, 60 e 61, que são as preces por alguém que acaba de morrer. Muito bem, então entendemos que vocês já tenham lido, né, os itens 59, 60 e 61. Vamos aqui só fazer alguns comentários sem ler inteiramente, é um pouquinho grande até, né, esses itens. Muito bem, no item 59, a gente tem aqui uma explicação, né, de que para que servem essas preces. Aí ele fala, né, servem para dar um testemunho de simpatia, né, e eu lembro muito do livro do André Luiz, né, Nosso Lar, em que o próprio André vai procurar saber quem orou por ele, né, que orações ele recebeu depois do desencarne, e ele acha lá uma senhorinha que tinha sido paciente dele, né, ele era médico, e ele vê que ela tinha orado por ele, né, e ele nem se lembrava mais dela, né. Eu sempre gosto de aconselhar, né, que as pessoas de vez em quando releiam ou revejam esse filme do André Luiz, Nosso Lar, que é muito bacana, né? Bom, e ele diz o seguinte, que além desse testemunho de simpatia, as orações servem para abreviar a perturbação que passa o espírito no momento do desencarne. O que é essa perturbação? Nós já estudamos aqui, quando estávamos estudando o Livro dos Espíritos, que o espírito, quando desencarna, passa por um momento de perturbação que pode ser maior ou menor, dependendo da sua evolução espiritual, da sua consciência que tem da existência de uma vida após a vida aqui na Terra e do seu apego às coisas do mundo material, né? Então essa perturbação pode ser maior ou menor, mas basicamente todo mundo passa, né, por um períodozinho de perturbação, porque é a mudança de ambiente, né? Assim como a criança quando nasce, né, sai do ventre da mãe, chora porque dói, encheu o pulmão de ar, agora tem que fazer força para respirar, e etc e tal, é um momento de perturbação aquele. Então nós também, quando voltamos para o mundo espiritual, passamos por essa readaptação, né? Mas então as orações que nós aqui encarnados enviamos para as pessoas que acabam de desencarnar, elas servem inclusive para abreviar esse momento, né? E claro, né, aqui também está frisado que essas orações, elas têm a eficácia na sinceridade do pensamento e não na abundância de palavras, como a gente já tinha estudado aqui no começo desse capítulo, né, em que ele fala que a abundância de palavras, ou seja, orações lidas e relidas de forma automática, não tem muita eficácia, né? Aquilo que vem do coração é que tem mais eficácia. Bom, e
E aí ele explica, né, ele faz um chamado, né, ao capítulo 27, número 10. No capítulo 27, número 10, ele está explicando como é que é a transmissão de pensamento, né, entre os espíritos. E só recordando lá, né, nós já passamos por isso recentemente, a comparação que ele faz é o seguinte, né? Aqui na Terra nós somos todos envolvidos pelo ar, e o ar é o meio de condução do som. Então, quando a gente emite um som, falando, por exemplo, é pelo ar que as vibrações sonoras se transportam até onde elas podem alcançar. E ele diz que no universo, né, nós todos estamos envolvidos pelo fluido universal, que na física estão começando a descobrir o que pode vir a ser esse fluido universal, mas ainda está muito longe, né, de ter uma definição mais exata do que é o fluido universal. Mas ele diz que o fluido universal é o meio condutor do pensamento, e que a intensidade do pensamento e a sinceridade da vontade de quem emite o pensamento é que dá a força nessa transmissão, né? E a eficácia dessa transmissão. Com uma diferença, ele diz, né? Que o som se transmite pelo ar com limitações, e que o pensamento não tem limitações para ser transmitido pelo fluido universal. Então não tem limitações de tempo e nem de espaço, né? Então pode ser transmitido, ele diz, ao infinito, né? A lugares extremamente grandes, você pensa, a pessoa recebe lá. Bom, só lembrar disso, né, que a oração se transmite dessa forma. Bom, e depois ele vem aqui, né, com o item 60, que é uma sugestão de prece, como todo esse capítulo aqui é, né? Sugestões de preces que podem ser feitas. Então, óbvio que não precisa ser feita exatamente essa, mas ele está fazendo aqui sugestões. Outra coisa, essa prece que está aqui, principalmente a 60, ela é uma prece que serviria, por exemplo, para ser feita num velório, né? Mas é óbvio, nós, né, que somos adeptos da doutrina espírita, não vamos no velório para ficar forçando todo mundo a ouvir aquilo que a gente quer falar, né? Então, é evidente que lá no velório tem católicos, tem evangélicos, tem gente de todas as religiões, e não cabe a nós ficar forçando as pessoas a acreditar naquilo que nós acreditamos, a entender as coisas da forma que nós entendemos, né? Então, é evidente, se solicitados, se a família é espírita, se o falecido é espírita, alguém pedir pra gente, olha, dá pra você fazer uma oração? Tá aqui uma sugestão bacana, né? Mas vamos lá, vamos dar uma estudada nessa oração, né? Ela começa lá, né, como sempre, Deus Todo-Poderoso, que a vossa misericórdia se estenda sobre a alma de fulano, né, que é a pessoa falecida, que vindes a chamar para vós e tudo. Mas tem um outro detalhe. Essa é uma sugestão de oração que a gente pode fazer em pensamento também, ou então ali ler essa oração ou produzi-la da nossa cabeça com essas intenções aqui, para que a pessoa que faleceu receba diretamente essas nossas vibrações, né? E nós vamos ver por que isso é importante, né? Então vem assim, tem um momento que fala, né? Bons espíritos que viesses a recebê-lo, e vós, sobretudo, seu anjo guardião, assisti-lo para ajudá-lo a se despojar da matéria, aquele momento da transição, da perturbação. Dá-lhe a luz e a consciência de si mesmo. Isso é importantíssimo, né? A luz e a consciência de si mesmo. Imagina a gente, né, num momento de perturbação, não sei muito bem o que está acontecendo, e a gente adquire a consciência de nós mesmos e fala, nossa, estou passando pelo momento do desencarne, preciso ter consciência de mim mesmo e seguir em frente. Pensa bem, se a gente tiver essa clareza de pensamento, que bom que vai ser, né? Então a gente pede para que a pessoa consiga ter, pela influência do anjo guardião, essa assistência para ter essa clareza de pensamento, né? Bom, e depois tem um pedacinho assim, né? Tem N, né, que seria o nome da pessoa, fulano, vindes a reentrar no mundo dos espíritos. Aqui tem um detalhe também importante. Tem muitas pessoas que, no momento do desencarne, não entendem que estão desencarnando, né? E continuam, né? Nós já vimos N relatos, né? Vários relatos de
de pessoas que continuam lá sentado no sofá da sua casa e fala com todo um, fala com o outro, e a pessoa não, ninguém ouve, fala, ninguém me responde, não sei o que está acontecendo, né? A gente já viu até relatos dos próprios falecidos em sessões espíritas de psicofonia e tal, né? E se nós emitirmos um pensamento para a pessoa e a pessoa receber esse pensamento, né, como se fosse uma ideia que veio na cabeça dela, né, vindes de reentrar, ou podemos falar com umas palavras mais atuais, né, fulano, você acabou de reentrar no mundo dos espíritos, seu corpo morreu. Se a pessoa recebe isso, pode ser o choque que ela precisa para ela falar, opa, então agora eu vou começar a entender o que está acontecendo comigo. Por que eu estou falando com as pessoas não estão me ouvindo, né? Então essa oração tem esse pedacinho que também é muito importante, né? Depois desse choque, vem um longo pedaço, né? Que tem uns três parágrafos aí, que é meio que assim para acalmar, né? O fulano, o falecido, e dizer para ele que a situação, por mais estranha que possa parecer, não é tão ruim assim, né? Porque daí vem e fala, né? Não tendes mais o véu que oculta aos nossos olhos os esplendores da vida futura, ides percorrer o espaço e visitar os mundos em inteira liberdade, né? O horizonte do infinito vai se desenrolar diante de vós. Fala várias coisas que são vantagens de estar no mundo espiritual, porque nós sabemos que aqui, enquanto encarnados, nós estamos aprisionados, né, pelas limitações do nosso corpo e desse mundo tridimensional, mais o tempo, né, em que nós vivemos, que não é o caso do mundo espiritual, não é um mundo quadradinho, desse jeito que a gente entende aqui, é um mundo em que os sentidos se ampliam, né? Então, nessa oração ele vem mostrando que há vantagens, né, de ter retornado para a pátria espiritual. Bom, e aí explica, né, que a morte não é entre os homens, senão uma passagem, né, uma passagem assim de alguns instantes entre um estado e outro, né? E a oração se prossegue, alerta, né? Tem um pedaço que eu também acho importante. No mundo em que estais, todos os ressentimentos terrestres devem se extinguir, ou seja, esqueça as coisas do passado e pense no futuro, né? Use só as experiências do passado para melhorar as suas experiências do futuro, mas não fique com ressentimentos, né? Isso é uma parte que eu acho que é importante. E depois tem aqui, né? Você pode tem uma nota, né, da espiritualidade dizendo que a gente pode acrescentar qualquer coisa que a gente queira que seja específica daquela pessoa que faleceu, caso a gente conheça, né? Dizendo, você que foi, por exemplo, né? Você que foi professor, que tem facilidade de se comunicar com as pessoas, use essas suas habilidades para chamar bons espíritos para si e receber explicações, coisas assim que eu estou só dando um exemplo, né? E ele chama atenção também por um outro detalhe, né? Que se trata de uma criança falecida, nós não temos necessidade de fazer a oração para a criança falando naquela linguagem que a gente fala com criança, porque muitas vezes, ao retornar para a espiritualidade, a criança retorna à consciência do seu eu espiritual expandido, né? Aquele que Joana de Ângeles fala que é a consciência do self, né? Aquela consciência começa a retornar e a pessoa não se sente mais como uma criancinha, né? Ela já começa a retomar a sua individualidade espiritual mais amplificada, né? Então, porque ele fala que às vezes as encarnações pequenas, ou elas são só uma complementação de encarnação que precisa ser feita, né? Para ter ainda alguma prova, alguma coisa que é pequena, ou às vezes nem é para o espírito que teve a pequena reencarnação, que veio só para atender por amor aos pais. Às vezes é uma prova para os pais e não para a criança, né? que esteve ali por pouco tempo. Então ele pede para lembrar isso. Depois tem aqui o 61, tem uma outra oração, né? Que essa é mais geral, né? Assim, ela
Então não é direcionada a uma pessoa só, ela é mais geral. Mas nessa 61 eu quero chamar a atenção para um ponto em que pode ficar alguma dúvida, né? Porque tem um pedacinho dela lá na frente que fala assim, né? O parágrafo que começa assim: Senhor, por indignos que sejamos, ousamos implorar a vossa misericórdia. Aí tem um pedacinho que fala assim: ouvidai, meu Deus, as faltas que ele pôde cometer, para vos lembrar do bem que ele pôde fazer. Ouvidai quer dizer esquecei, né? Então a gente está pedindo para Deus esquecer as faltas que aquela pessoa cometeu e lembrar do bem que aquela pessoa cometeu. Isso aqui, sinceramente, lendo assim dessa forma, pode parecer uma contradição, né? Porque, vejam só, não tem muito cabimento nós pedirmos para Deus para esquecer alguma coisa, né? Nós sabemos que Deus não esquece de nada, que a justiça, depois ainda fala, né? A vossa justiça é imutável, nós o sabemos, mas o vosso amor é imenso. Mas também não tem como a gente ficar dando sugestão para Deus, não, faz assim, por favor, porque o Senhor é muito bom. Não tem muito cabimento isso, né? Mas logo em seguida, né, a própria oração ela já traz a explicação do que está acontecendo aqui, né, do que está sendo falado. Fala assim: que a luz se faça para nós, meu irmão, que vindes de deixar a terra. Depois fala assim, né? Compreendei e vede a grandeza do nosso Senhor, submetei-vos sem murmurar sua justiça. E aí tá, né? O que está sendo pedido ali em cima, para que Deus esqueça o mal que a pessoa fez, em detrimento do bem que ela também fez, e tudo, na verdade, nós estamos falando, né, para a própria pessoa, né? Nós estamos pedindo para que Deus possa, através dos seus emissários, da sua vontade e dos anjos guardiões daquela pessoa, que a própria pessoa não pense só no mal que fez, que ela também pense no bem que ela praticou. Porque nós sabemos que nós vamos criar um ambiente espiritual em volta de nós, segundo os nossos pensamentos, quando estivermos desencarnados. E se nós focarmos só nas coisas ruins que nós fizemos, nós criaremos um ambiente ruim. E não existe pessoa que é só ruim ou só boa, né? Que no meio de nós, né, que estamos num mundo de provas e expiações, todo mundo tem um pouco de bom, um pouco de ruim, né? Então, o que está sendo chamado a atenção aqui é que para que a espiritualidade, que essa pessoa, que a vontade de Deus leve essa pessoa a ver o que ela fez de errado e ela possa planejar daqui para frente como é que vai ser o acerto disso, mas que ela tenha consciência também das coisas boas que fez, para que ela enxergue a luz, né? Vamos lembrar de novo o filme do André Luiz, né? O filme do André Luiz, ele ficou muito tempo no escuro, né? No que a gente chama de umbral. E de vez em quando ele via, né, a luz, bons espíritos virem, cercarem alguém e levar. Até que um momento ele pediu a misericórdia de Deus para ele também, né? E quando ele pediu, a luz veio até ele. A luz veio até ele e a luz veio até ele o levou para um mundo espiritual melhor do que ele estava, né? E quando ele começou a tomar consciência de que ele tinha coisas para resgatar, mas que ele também não era só ruim. Então é isso que essa outra oração faz. Muito bem, pessoal. Muito obrigado por termos chegado até aqui. Vamos fazer uma breve vibração agora, pedir à espiritualidade amiga que possa fluidificar as nossas águas que estão aqui perto de nós, que possam levar-nos à ascensão espiritual e que essas palavras possam se transformar em realidade na nossa vida. Que assim seja. Muito obrigado, pessoal, e até quarta-feira no nosso estudo do Evangelho.